Ele está aparecendo agora para vocês e começamos a gravar então. As aulas serão ao vivo todas as quartas-feiras, das 20 às 22. E as gravações permanecerão na plataforma. Fernando, isso mesmo. Vocês acessarão a partir de amanhã as gravações na plataforma Simpla. Eu vou indicar depois direitinho, aí quarta-feira que vem eu acesso à plataforma aqui, eu mostro para vocês onde vocês encontram a aula, se vocês quiserem, etc. Como nós ainda não tivemos aula, nós ainda não temos essa plataforma alimentada, né? Não temos o vídeo, mas ela está prontinha para receber os vídeos, tudo bem? Legal. Então vamos lá. Gente, por que que é importante hoje a gente começar esse curso dizendo o que é o conhecimento, né? É importantíssimo porque a gente preconcebeu, né? A gente preconcebeu que pensar é uma coisa natural e necessária no ser humano, né? Lembra que a gente sempre fala que nós somos seres racionais e isso é o que nos diferencia, tal, mas para alguns, para algumas pode ser uma novidade. Isso não é natural o pensamento do ser humano. O pensamento ele exige de nós, né, um esforço, né? E esse esforço a gente chama justamente de raciocínio. Esse é o pensamento racional, né? Que nós dizemos, né? Então, para pensar, nós precisamos de um esforço, né? A aula de hoje vai ser um pouquinho para explicar sobre isso, né? O pensamento racional, o que é, algumas outras formas de pensamento, né? E a questão da verdade, né? Problematizar a questão do conhecimento e a questão da verdade. Tudo bem? Eu não preparei um slide e tal, mas eu quero começar esse tema com um vídeo que algumas de vocês já devem ter visto, já conhecem o mito, e é um mito, não por acaso, que é o mito da caverna, do Platão. Tudo bem? Então, nada como a gente começar uma aula falando do conhecimento com o mito da caverna do Platão. É um clássico já, né? Deixa eu encontrá-lo aqui e a gente já fala sobre ele. Só um momento, por favor. Eu já tinha separado. Eu devo estar com umas 20 janelas aqui abertas, inclusive o e-mail do curso, para se alguém tivesse alguma dificuldade. Achei, prontinho. Agora sim, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção e fossem se perguntando, né, o que é o conhecimento, né, e como que eu faço para conhecer, né? Vamos lá. Eles conheceram as sombras e os ecos de objetos que
Ele se parece como todas as coisas. Sua voz é um eco distorcido e seu corpo uma sombra grotesca. Eles não conseguem entender sua fantástica história sobre o mundo fora da caverna. Para eles, isto nunca existirá. Mas isto, evidentemente, não torna o mundo fora da caverna menos real. Vocês querem que eu passe... Desculpa, querem que eu passe novamente ou deu para entender? Deu para entender o vídeo? Querem que eu passe novamente? É um vídeo rapidinho. Ou deu para entender? Deu para entender? A gente já consegue conversar sobre ele? Legal. Quem gostaria de falar alguma coisa sobre o vídeo, sobre o que entendeu, o que compreendeu do vídeo aí? Você já conhecia o mito? E o que esse mito diz para você? E se ninguém quiser falar, não tem problema algum, tá, gente? Ah, e sempre que vocês forem falar, se vocês não se apresentaram ainda e quiser dizer, diga o seu nome, de onde é, aí pode começar. Olá, Irene, boa noite, bem-vinda. Oi, tudo bem, Hugo? Primeiro, agradecer pela ajuda, tá? Eu fui uma das... meu nome é Irene, como vocês ouviram o Hugo me chamar. Eu sou daqui de Santo André, São Paulo, sou do CNLB, faço o curso ao qual ele fez referência, e quis participar dessa introdução porque a gente quer sempre saber um pouco mais, né? Agregar mais, compreender mais, enfim. E sobre o vídeo, você sabe que se houve alguma imagem, eu não vi, né? Mas a história, porque eu fiquei prestando atenção na história, e aí, aliado ao que você estava falando, do não pensar ou do pensar, e aí eu fiquei pensando, é assustador, não é? Você não ser capaz de compreender o que está a um palmo do que você está vendo. E não ser capaz de compreender porque você é incapaz de pensar. Porque você é incapaz de raciocinar. Porque está tão habituado a um determinado fator da vida, ou uma rotina mental ou física, porque acho que é um pouco o caso, que não vai um passo além. Tudo bem que isso pode ser uma coisa momentânea. Eu estou dizendo assim, uma coisa momentânea que às vezes leva um tempo, dias, meses e às vezes anos, às vezes até séculos. E se a gente for fazer uma ligação com a nossa própria história, a gente compreende muita coisa. Mas, nesse caso, o que me pega é isso. É compreensível. Não dá nem para a gente pensar. Em outros tempos, eu pensaria isso. Eu pensaria, nossa, como assim? Como assim? Eles não são capazes de perceber que é o colega, que é o amigo e tal. Mas hoje eu compreendo. Hoje eu compreendo perfeitamente. Uma rotina física e mental durante muito tempo, é perfeitamente compreensível essa inabilidade de perceber que aquele amigo, naquele momento, não passe de um borrão. Eu consigo compreender. É assim que eu percebo, é assim que eu vejo. E isso a gente percebe hoje na nossa realidade, no nosso cotidiano.
Espero não ter compreendido muito louco, porque eu, às vezes, sou muito louca também. Não, Irene, uma coisa que já é importante falar é que aqui nenhuma opinião é muito louca no sentido que você está dizendo, não, no sentido de estar muito fora, né? Não, mas eu O- também, assim, eu sou uma pessoa meio louca também, e eu gosto disso. Eu gosto disso também. Eu tô com medo hoje das pessoas que estão se dizendo sãs. Fora isso, Exatamente. fora isso, eu não tenho medo de mais nada, viu? Porque cada um de nós, cada uma de nós, se não tiver muito louco já também, Não é? Ainda mais na realidade em que nós estamos, né? Tem porque que é ficar isso, meio gente, louco, né? porque senão não dá. Porque esse, Irene, inclusive, é o motivo que a gente resolveu abrir o curso com essa aula aqui, né? A gente precisa falar de novo o que é conhecimento, o que é razão, os tipos de conhecimento, né? E sobre a verdade, que é o nosso caroço dessa noite, pelo menos na minha concepção, e a gente vai falar Sim, sobre a verdade aqui, porque, de fato, esses são temas que são bem espinhosos hoje, né? São bem difíceis da gente tratar, né? sim, É, sim. e aí, quando você diz ali, né? Justamente aqueles, né, que estão na caverna e permanecem na caverna e têm a convicção de que aquilo é real, é muito difícil, gente, é muito difícil, né? A conversar com essa gente e dizer, olha, tem uma realidade ali fora, vamos ali, né, enxergar, né? Ou tem várias realidades, tem diversas realidades, tem plurais realidades para além dessa que você está dizendo que é a única, né? O que o Platão está dizendo ali para a gente? O Platão está dizendo justamente isso, né? De outras formas, né? Ele diz, olha, a realidade física, a realidade que a gente percebe pelos sentidos, ela é uma realidade que nos engana, né? Ah, e aqui a gente poderia citar diversos exemplos, né? Como a gente se engana cotidianamente, né? Vou citar um mais clássico que aconteceu comigo hoje. Estava na rua e chamei uma pessoa, né? Conhecida, muito amiga, que não era ela, né? Quem é que nunca, né? É isso, né, gente? A realidade física nos engana. Mas era a pessoa ali para mim, né? Só que daí vem essa questão. O conhecimento físico aparente nos engana, né? Constantemente, constantemente, né? E por que o Platão vai dizer? E aí ele tem toda uma pira lá que a gente não vai entrar aqui nos meandros das teorias acadêmicas, tá? Só a moral da história que importa para a gente aqui. Mas aí ele vai falar, olha, de forma, né, uma forma espiritual, inclusive para ele, a gente ascende ao conhecimento verdadeiro, e esse conhecimento verdadeiro está nos conceitos, está nas ideias, né? Então, é isso, né? Então, aqui a gente começa a história do Ocidente, né? A história do conhecimento do Ocidente começa aqui, né? Com Platão, nesse sentido de que o conhecimento aparente não nos revela dados da realidade concreta, do que é o real. Então, veja, a gente já está falando aqui do que é o real. Ó. Esse é um conhecimento, é um conceito bem complicado na nossa história, né? Então, o que é o real? O que é a realidade? Platão vai dizer, ela não está no físico, na realidade física. Ela está na realidade das ideias, no mundo das ideias. Depois, se vocês quiserem, a gente pode aprofundar cada uma dessas coisas aqui, tá? É só vocês perguntarem que eu aprofundo. Mas a minha ideia hoje não é aprofundar nada disso, é só fazer uma passagem mesmo para a gente chegar à questão da verdade aqui, beleza? Mas se cada uma quiser aqui, professor, aprofunda mais isso aqui, que isso aqui me interessou. A gente vai, a gente entra nisso aí, tá bom? Bom, eu tenho que ficar esperto, já é quase 9 horas, né? Tenho que ficar esperto no tempo também. Não pretendo falar durante 1 hora, quero mais ouvi-los, e a gente poder dialogar aí. Bom, vamos lá, entendido isso, então tem um tipo de conhecimento aqui já, né? Platão nos dá uma forma de conhecimento, né? E aí, o Aristóteles, só para falar dos dois, Platão e Aristóteles aqui, para a gente entender que o conhecimento é múltiplo também nas suas diversas formas de compreendê-lo, né? O Aristóteles vai dizer, o Aristóteles que é discípulo de Platão, inclusive, vai dizer, mestre, você está enganado, né? Por quê? Porque há sim dados da realidade no conhecimento sensível. Só para lembrar, então, Platão a gente pode chamar do quê? O conhecimento do Platão de idealista. Por quê? Porque o conhecimento está nas ideias. Platão, idealista, beleza? Já o Aristóteles, uma outra coisa, vai dizer, ó, há sim dados da realidade no conhecimento concreto.
no conhecimento físico, no conhecimento sensível. E por isso o conhecimento elaborado pelo Aristóteles é chamado de realismo, porque na realidade há dados do conhecimento real, do conhecimento verdadeiro. E aí o Aristóteles vai dizer como que a gente chega a esse conhecimento lá. Não importa que para nós entender como é cada uma dessas formas de conhecimento. Importa primeiro, já que no momento específico que a gente chama de berço da cultura ocidental, que é a nossa cultura, lá no século 6 antes de Cristo, desculpa, 6 ou 5 antes de Cristo ali, 5 antes de Cristo, eu acho que estão os dois, Platão e Aristóteles, né? Vamos lembrar que os séculos antes de Cristo eles vão diminuindo, né? Então, o 6 é anterior, aí vai 5, 4, 3, 2, 1, até chegar no 0 e depois crescente. Né? Bom, então o que nos importa saber? Primeira coisa, o conhecimento é diverso. Tem diversas formas de conhecimento. Segunda coisa, há uma reflexão sobre o que é o conhecimento. Isso é importantíssimo. A nossa cultura ocidental começa aqui. Né? Deixa eu contar algumas coisinhas do Aristóteles, para vocês verem agora a importância da gente estar falando desses dois. A importância do Platão vocês já devem ter percebido, né? Bom, o conhecimento está nas ideias, não está aqui no mundo concreto, porque isso se engana, tal. Todo dia a gente tem experiências que falam muito fortemente isso que o Platão está dizendo. Já o Aristóteles, algumas coisas boas aqui do Aristóteles. O Aristóteles vai elaborar alguns textos que a gente chama hoje de lógica aristotélica. Ele não escreveu um livro chamado Lógica, mas ele elabora diversos textos, e aí a gente chama hoje de lógica aristotélica. E aí, na lógica dele, ele vai elaborar regras formais para o conhecimento. Por isso é chamado de lógica formal. Algumas dessas regrinhas aqui, 3 regrinhas só para a gente entender a importância disso aqui que eu estou falando. Aristóteles vai dizer, olha, só dá para conhecer a partir da identidade das coisas. Então, ele vai elaborar o primeiro princípio da sua lógica, que é o princípio da identidade, sobre aquilo que é. Nós conhecemos aquilo que existe, aquilo que está ali, aquilo que é, aquilo que participa do ser das coisas. Não precisa entender tudo isso que eu estou falando agora, depois eu falo a importância disso. Mas só para vocês entenderem o geral da coisa. Segunda regrinha disso. Nós podemos saber que existem coisas que não são. E, portanto, o terceiro princípio seria o terceiro excluído. Só existe aquilo que é e aquilo que não é. Aquilo que não é contradiz aquilo que é. Por isso é chamado princípio de contradição. Então, princípio de identidade, princípio de contradição ou de não contradição, né? Então, se a gente afirma que algo é, algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Existe aquilo que é e aquilo que não é. Mas não dá para ser e não ser ao mesmo tempo. Isso escapa da lógica, né? E não existe nada que esteja fora disso. Primeiro princípio, identidade, aquilo que é. Segundo princípio, não contradição, aquilo que não é. Terceiro princípio é o terceiro excluído. Só existe o que é e o que não é. Beleza? Olha como isso aqui é importante, gente. Como que é uma arguição hoje num tribunal para defender uma determinada causa? O advogado não pode se contradizer, assim como o réu não pode se contradizer. Porque se ele se contradizer, quer dizer, falar que uma coisa é e não foi ao mesmo tempo, ele é julgado culpado. Percebe? Estou aqui exagerando no exemplo, mas para a gente saber, o princípio de identidade, de não contradição e terceiro excluído, ainda é, até hoje, na nossa cultura ocidental, a forma mais forte de conhecimento. Um outro exemplo aqui, para vocês verem como que isso tem consequências éticas e políticas. Alguém aqui já ouviu falar do debate de Valladolid? Debate de Valladolid? Ninguém nunca ouviu falar? O que foi isso? Foi um debate feito em 1551 até 1553. Nesse debate, os 2 maiores juristas da igreja estavam debatendo
se os povos encontrados aqui na América eram seres humanos ou não. Olha só. Imaginem vocês qual foi a linha argumentativa do Juan Guinness de Sepúlveda para dizer que os povos encontrados aqui não eram seres humanos? A linha argumentativa dele, olha só. Nós, europeus, somos seres humanos. Somos. Olhem para nós. A forma que a gente se organiza, a nossa economia, a gente tem propriedade privada, esse foi um dos argumentos dele utilizados. Agora, olhem para esses povos que nós encontramos. Eles não são como nós. Logo, eles não são seres humanos. A lógica aristotélica aqui sendo usada como consequência ética e política. Entendem a importância disso que eu estou falando? Né? Vamos pegar um outro exemplo banal, muito banal, mas que é importante. Banal no sentido de corriqueiro, acontece todo dia, né? Mas muito importante para a gente entender a importância de compreender a cultura ocidental, essas ideias, etc. Né? Uma pessoa pode ser homem ou mulher. E ponto. Olha só. Princípio aristotélico aqui. Né? E homem ainda tem que vestir azul, e mulher tem que vestir rosa. Gente, a nossa cabeça ocidental, ela foi educada a pensar assim. A lógica aristotélica está presente em cada uma de nós que estamos aqui, mais ou menos, maior ou menor grau. Aí você vai me perguntar, mas Hugo, só existe essa lógica? Não, existem diversas outras lógicas. Inclusive, com o contemporâneo, a partir do século XX, sobretudo, surgiram diversas outras, onde as coisas podem ser e não ser ao mesmo tempo, por exemplo. Mas o que eu quero que a gente entenda nessa aula? A importância da gente pensar sobre o conhecimento, as regras do conhecimento, o que é lógica, para a nossa vida prática mesmo, né? Para a nossa vida prática. Beleza até aqui, gente? Está muito chato? Como que tá? Estão acompanhando? Alguém quer falar alguma coisa? Fale alguma coisa aí para me salvar, senão eu penso que está muito chato. E aí eu fico tentado a mudar o método aqui. Eu me lembrei com esse episódio de Platão, professor, sobre uma família que o pai prendeu, foi exatamente para a caverna, 17 anos, os filhos, não foi isso que aconteceu? No nosso país, que eu imaginava que era só lá para fora que acontecia essas coisas, que já teve muitos casos assim. Então, eu vi esse filme. Agora, imagine um rapaz de 19 anos, preso com 2 anos de idade, sem ver o mundo, sem interagir. Então, é lamentável a gente saber que está perto de nós, né? E não poder interagir, né, as pessoas. Então, é muito triste da gente saber o quanto se pode fazer e o quanto não se pode, né? Porque como que alguém denunciou, tudo bem, veio à tona, mas isso poderia ter sido evitado, não é? Mas é assim, não podemos, então é por isso que não podemos desistir do conhecimento, né? A cada dia que passa. Então, eu me lembrei bem dessa realidade que me chocou com esse trecho aí, tá? Com Platão, né? Que está bem vivo aí, tá bom? E aí, vamos seguindo, tá ótimo, eu estou adorando, viu? Oi, Hugo. Pode falar, Evanilda. Eu ia falar um pouquinho assim que nós temos ainda muitas cavernas, né? Como você falou, nós temos muitas cavernas aí e que é preciso você querer se abrir a esse conhecimento, porque o grande problema, acho que hoje, das cavernas, que nós ficamos nessas cavernas, é exatamente negar o conhecimento. E nós estamos vendo aí, né, na política, na igreja, em vários lugares, algumas cavernazinhas que as pessoas precisam se abrir, querer ver, né, e querer conhecer, e você coloca aquilo na mente, é só aquilo, e aí você fica realmente naquela caverna. Eu acho que trazendo para o mundo da gente hoje, são essas cavernas que a gente precisa, com o conhecimento, tentar mostrar a essas pessoas que existem outras saídas, que existe, né, outra realidade que não aquelas. Mas eu estou adorando o curso.
Muito bom, Ivanilda, muito bom. A Benedita também lembrou esse caso, eu estava lembrando justamente um aqui em Campinas, Benedita. Falei para vocês, né? Morei 3 anos lá em Campinas, 3 anos e meio, dei aula na PUC lá, e nós conhecemos um caso muito próximo lá, uma família que prendia o menino dentro de um barril mesmo, prendia o menino dentro do barril durante muito tempo. Né? Olha só, gente, né? Agora, isso que a Ivanilda traz também é fundamental para a gente compreender isso aqui que a gente está dizendo, né? Essas cavernas, e cada um de nós, cada uma de nós, temos cavernas também, gente. Cuidado, hein? Ninguém aqui está totalmente livre de nenhuma caverna, né? Eu li um artigo esses dias, um seminário muito restrito nos Estados Unidos, lá, de algumas empresas de comunicação, estavam discutindo algumas regras para limitar, explorar as propagandas nos nossos sonhos. Olha só. Pois é, minha cara irmão. Pois é. Imaginem isso. Né? Quer dizer, eles já estão fazendo isso. Eles estão discutindo agora limites para isso. Né? Então, a gente tem muitas cavernas que a gente não sabe. Né? Como que isso seria uma caverna? Justamente aquilo que a gente recebe sem nem saber, a gente aprende e reproduz esses comportamentos sem ter ideia de onde vieram, que a gente sabe que a gente reproduz isso, né? E muitas vezes a gente afirma isso como verdade absoluta, né? Verdade absoluta. Isso é muito complicado, né, gente? Muito complicado. Hugo. Por favor, Nelson, boa noite. Se quiser se apresentar e dizer de onde que é. Muito prazer. Eu estou falando aqui do sul de Minas, Caxambu. Você me fez lembrar dessa situação de caverna, duas situações. São Jerônimo foi para as cavernas para terminar o seu trabalho. Se não fosse esse retiro, ele não terminaria a publicação da Vulgata, né? A Bíblia em latim. Ésquilo, o maior escritor dramaturgo grego, né, também foi para a caverna para terminar parte da sua obra. Então, realmente, a questão da caverna, ela é ameaçadora, mas, ao mesmo tempo, ela é, né, possível de se realizar alguma coisa, né, naquele retiro. É isso que é interessante para mim. Obrigado. Muito bom, Nelson. Muito bom dizer isso. Você estava falando, eu lembrei do um filósofo que eu gosto bastante, bastante mesmo, que é o Erasmo de Roterdã, né? Mas não era ele que eu queria falar, foi o que estava pertinho dele ali, meu Deus, que se trancou no palácio também, escreveu muitas coisas. Os ensaios, quem escreveu os ensaios, meu Deus? Fugiu o nome agora? Se alguém souber, me fala aí, os filósofos aí, seminaristas, os ensaios, quem escreveu? Não foi Montesquieu, começa com M. Molière. Não, Maquiavel, Montesquieu. Caramba, os ensaios, gente, os ensaios. Depois eu lembro, mas enfim, isso é normal, tá, gente? Vocês vão ver em outras aulas que eu vou dar por aqui. Eu esqueço o nome das pessoas, depois eu recupero. Mas ele também. Então, Nelson, tem duas cavernas diferentes. A gente está falando de duas coisas diferentes aqui, né? Isso. A gente está falando especificamente com Platão, e Platão está falando só do tipo de caverna que prende a gente. Esse tipo de caverna que não deixa a gente ver a realidade, que impede da gente ver a realidade, obstáculo. A caverna que você está falando, eu faria aqui um comparativo. Montaigne, lá, alguém colocou Montaigne, exato. Obrigado, Antônio Carlos. Michel de Montaigne. Ele também se trancou no palácio e escreveu muita coisa boa lá. Adoro os ensaios. Quem não leu os ensaios do Montaigne, leia, muito bom. Então, Nelson, essa caverna que você está falando que é uma caverna produtiva, eu gosto de fazer analogia com Jesus, né? E falar do monte, né? Jesus, quando sobe ao monte, é produtivo também, né? Esse retiro, ou o deserto, né? O monte, o deserto, né? Mas também a gente pode usar caverna, sem sombra de dúvidas. Então, duas coisas diferentes. A gente está falando aqui especificamente da caverna que impede a gente de conhecer as coisas, que se tornam um obstáculo para a gente conhecer a realidade das coisas, né? E cada uma de nós aqui tem cavernas, né? Alguns mais, outros menos, obviamente. Alguns diferentes dos outros, obviamente. A televisão não seria um tipo de caverna? Sem dúvida, né? Por quê? Porque ela mostra uma realidade específica ali. Agora, aquela realidade ali, se a gente se fecha nela,
achando que toda a realidade está ali, é um problema, se torna uma caverna, né? Porque ela impede da gente enxergar a pluralidade, né? Do conhecimento da realidade, né? O quanto o conhecimento é plural, é diverso, etc. Tudo bem? Podemos avançar um pouquinho? Vamos lá. Antônio Carlos já salvou aí, lembrando do Montaigne, muito bom. Eu falei do Rotterdam, porque eu lembrei também, o Rotterdam, eu não lembro se ele faz um retiro, ele é um padre, ali ele está perto do Montaigne, ali 1500 e pouquinho, acho que 1530 e pouco, ele escreve um livro muito lindo chamado O Manual do Militante Cristão. Depende da tradução, no latim é militante mesmo lá, mas alguns traduzem como Manual do Soldado Cristão. Quem puder, leia. Muito legal, Erasmo de Rotterdam. Ali no Rotterdam já tem todas as teses que o Lutero, que é amigo dele, depois vai lançar. Mas o Rotterdam escreve antes que o Lutero. Olha só, mas escreve internamente ali, na reflexão filosófica. Ali. Bom, então tá, conhecimento é plural, diverso, tem diversos métodos e diversos tipos de conhecimento, né? Agora, o que é importante também, deixa eu ver a Ivanilda antes aqui. As pausas são importantes, mas as cavernas, nesse caso, são negação do conhecimento. Isso mesmo, Ivanilda. Vamos tratar caverna só nesse sentido, nessa aula aqui, tudo bem? Desculpem, eu preciso sempre irrigar aqui. Então, conhecimento plural, diverso, tem diversas formas de conhecimento, diversos tipos de conhecimento, etc. E o conhecimento é um problema. O conhecimento é um problema. Isso é importante a gente colocar aqui. Sempre foi, né? Na nossa cultura ocidental, mas não só nela. Todas as culturas problematizam o conhecimento. Como é possível conhecer? Né? O que é o conhecimento? De que forma a gente faz para conhecer? Etc. E a gente está falando do conhecimento do quê, gente? Conhecimento da verdade, em última instância. Né? O conhecimento da realidade, que é também uma forma de conhecimento da verdade. Tudo bem? Então, conhecer é conhecer a verdade. Isso ficou muito forte na cultura ocidental, desde os gregos. Olha para vocês verem que interessante. Acho que a maioria aqui já ouviu falar de dialética, né? E acham que dialética foi o Marx que inventou isso, né? A dialética ela é base da cultura ocidental. Cada uma de nós aqui pensa de forma dialética, ainda que não saiba disso, né? Por quê? Porque a nossa cultura ela vai se dando assim, né? Ainda que hoje isso esteja em crise, tem outras formas de pensamento que a gente está aprendendo também, mas a gente pensa de forma dialética. Mas o que é dialética para os gregos lá? Basicamente é isso, cada grego ou cada filósofa da história tem a sua forma própria de dialética. Vamos falar aqui especificamente do Platão e Aristóteles, para ficar só em dois aqui, que são as grandes duas bases gregas da nossa cultura ocidental. Quando eu falo cultura ocidental, gente, é bom a gente fechar aqui uma forma de dizer isso, para a gente estar entendendo a mesma coisa aqui, né? Cultura ocidental é a nossa cultura atual, né? Por quê? Porque foi a Europa que nos dominou e, portanto, a gente descendeu dela. A nossa língua é portuguesa e, portanto, europeia, e a gente descende da cultura europeia. Cultura ocidental, ela é formada pela cultura grega romana, né? Cultura grego-romana antiga, pela cultura da cristandade medieval, que é a Europa, já o medievo, a cultura do renascimento europeu e a cultura da modernidade europeia. Então, nós descendemos disso, nós estamos dentro desse arcabouço cultural aqui. E aí, quem mora na Bahia, lá perto do Quilombo Tenondê, por exemplo, que eu já fui visitar, um lindo quilombo que tem no sul da Bahia, que não foi ainda muito legal, o mestre Cobra Mansa, né, um mestre de capoeira que gerencia o quilombo lá, aí as pessoas podem dizer, não, mas eu não sou ocidental. Né? E aí, olha como é um problema isso, né? Por quê? Porque a minha cultura é uma outra, etc, etc. E tem razão, né, de fato. Mas, hegemonicamente, a nossa cultura escolarizada, o nosso sistema educacional, etc., todo ele é ocidental e, portanto, descende dessas culturas aqui. Beleza? É isso para todo mundo? Toda vez que eu falar cultura ocidental, é tudo isso que eu estou dizendo. Por isso que muitas vezes eu falo, a gente pensa ainda, a grande maioria de nós, da nossa cultura, ainda pensa de forma grega e aristotélica.
Beleza? Bom, então, o conhecimento é um problema, e olha que coisa doida que eu ia falar agora, como que isso é forte para os gregos. E a gente ainda, a nossa cultura escolar ainda mantém isso muito fortemente. Vocês não conheceram? Vem cá. Maria Clara, minha filha, para vocês verem. Geralmente eles vão aparecer por aqui. Oi. Pronto. Valeu. Se eu não mostro, depois vai ficar triste. Ela fala, papai, fui lá, você nem me mostrou. Adora participar das aulas. Nesse período de aulas remotas, né? Estava dando aula direto, né? Na graduação, na pós, de forma remota, e ela ficava lá, papai, mostra, mostra, mostra. Enfim, bom, como que isso é sério, ainda hoje, na nossa cultura escolar, né? Para os gregos, né? Vamos pegar aqui para o Aristóteles ali, mas também para o Platão, só há uma forma de chegar à verdade, ao conhecimento da verdade, que é pelo método dialético. Eles podem discordar de que forma que a dialética se dá, como a gente já falou. Para o Platão, a gente vai ascendendo dialeticamente até as ideias e conhece a verdade. Para o Aristóteles, tem parte da verdade na realidade, tem parte da verdade nas ideias. E pela dialética a gente une essas duas, que é chamado realismo. Platão, idealismo, para Aristóteles, realismo. Mas é só pela dialética que a gente chega à verdade. Gente, até hoje, grande parte dos filósofos e das filósofas na cultura ocidental acham isso. É só por forma da dialética que a gente chega ao conhecimento da verdade. Por que é importante a gente dizer isso? Porque é importante dizer, para chegar ao conhecimento da realidade, ao conhecimento da verdade, precisa de método. Isso aqui é fundamental. Precisa de método. Ninguém conhece nada verdadeiro ou da realidade se não passar por um método. Não sei se vocês sabem, a tradução da palavra método, métodos, é caminho. Então, uma forma de caminhar no conhecimento, um método. A dialética é o mais famoso, mas não é o único. Tem diversos outros métodos para se chegar ao conhecimento. Além da dialética, eu poderia falar aqui a dialógica, estou lembrando aqui, o Platão mesmo usa a própria dialógica para fazer sua dialética, o Paulo Freire usa uma outra forma de dialógica, mas também é um método dialógico. A analética, olha só, na América Latina, a filosofia latino-americana usou muito e ainda usa a concepção de analética, que é o que parte do exterior para poder dizer o que é, e daí a gente faz uma reflexão sobre aquilo. A fenomenologia, o existencialismo, aí vai. Tem um monte de métodos, né? Então, tem diversos métodos para se chegar ao conhecimento da verdade. Diversos. Um método científico, que a gente costuma falar que a ciência é isso, a ciência é aquilo, existem diversos métodos científicos, né? Mas geralmente a gente fala, isso não é ciência. Geralmente, quando a gente fala isso, a gente está se remetendo à ciência positivista. É um método também. O positivismo é um método para se chegar ao conhecimento, assim como a dialética, assim como tantos outros. O que é o método positivista? Para chegar à verdade, a gente precisa de ter duas coisas básicas. Experiência empírica, ou seja, experiência física com as coisas, né? Repetir essa experiência, e aí, dessa repetição da experiência, a gente vai fazer um raciocínio lógico sobre aquilo que a gente teve ali. Então, em síntese, experiência empírica e comprovação lógico-matemática. E aí a gente chega ao conhecimento. A ciência positivista é assim, mas tem outros tipos de fazer ciência, e hoje diversos outros tipos, né? Esse não é o mesmo caminho, por exemplo, de algumas outras ciências, como poderia dar um exemplo aqui da física quântica, longe disso, né? Mas, enfim, só para a gente saber o quanto que isso é plural, etc. E o mais importante de tudo isso que eu falei agora precisa de método para conhecer a verdade e a realidade. Mas, como eu disse também, tudo bem até aqui? Todo mundo acompanhando? A aula está indo bem? Está fluindo bem? Estou falando muito rápido, muita coisa, em pouco tempo? Não? Legal. Vamos avançando. Vocês são inteligentes, estou gostando. Vocês estão acompanhando, a gente vai embora.
Legal, Dionice está dizendo que está ótimo. Então, vamos lá. Então, né, tem diversos tipos de conhecimento. Aí você pode dizer, mas, Hugo, no conhecimento de saber acumulado, olha que bonito, conhecimento de saber acumulado, que a gente chama também de senso comum, já ouviram falar? Conhecimento de senso comum, de saber acumulado? O que é isso? É o conhecimento que a gente tem em casa, com a nossa família, sem frequentar a escola, às vezes não precisa nem saber ler e escrever. A gente nasceu, está numa comunidade, a gente acumula conhecimento. A gente tem um tipo de conhecimento aqui, que é o senso comum, que é o conhecimento acumulado, né? Esse conhecimento de senso comum, ele tem um método? Tem. Olha que legal. Tem método, claro que tem método, né? Agora, esse método não é tão rigoroso, né? Qual é o método de conhecimento de senso comum? Vocês vão concordar comigo, vocês podem ter ficado surpresas que eu falei que senso comum tem método. Ó. Qual é o método? Tô com dor de barriga, toma um chá de erva cidreira, que melhora. Já viram isso? Uhum. Quem aqui já tomou? Eu já tomei. E melhorou, não melhorou? Melhorou, opa, sempre melhora. Aí a gente vai levar isso para a ciência vai estudar isso, vai fazer experiência empírica. Ela vai colocar alguns para tomar chá de erva cidreira, outros para tomar água fria, outros para tomar água quente. Olha a diferença do conhecimento de senso comum e do conhecimento científico positivista. Aí a ciência positivista vai dizer, olha, aqueles que tomaram água fria não melhorou a dor de barriga, mas aqueles que tomaram água quente melhorou. Então não precisa tomar o chá de erva cidreira, basta tomar água quente que melhora, passa na hora. Mas precisa investigar nessa dor de barriga, e aí vai aprofundando. Mas estão entendendo? Conhecimento de senso comum, qual é o método? Resolver o problema. Resolver o problema, esse é o método. Então as comunidades, elas vão acumulando o saber para resolver o problema. Hoje, isso aqui vocês não vão achar quase em lugar nenhum. Se derem uma procura bem restrita em algum site científico, vocês encontram já. Vocês podem procurar como transferência genética horizontal, né? E aí eu vou falar aqui, depois vocês procuram de outras formas, mas eu achei assim, transferência genética horizontal, que diz o quê? Nós já estamos não, talvez nós sempre estivemos, e agora a gente está, há pouco tempo a gente descobriu isso e está estudando mais isso agora na ciência de ponta, que nós não transferimos só material biológico genético, nós transferimos também conhecimento geracional, conhecimento do lugar, do espaço, etc., para as próximas gerações. Olha que importante isso. Então, conhecimento de senso comum também, isso é claro, gente, isso aqui é estudo de ponta, né? Mas com esse termo aí, vocês acham coisas sobre isso. Além do gene vertical, né, que são o material biológico que a gente recebe também uma transferência horizontal aí, genética, que tem a ver com a vivência, com espacialidade, tudo isso. E aí a gente vai entrar nos termos aí, mas o quanto, né? Tem alguns estudos, tem um cara que talvez vocês conheçam, que, na minha opinião, é hoje um dos maiores filósofos do Brasil, se não o maior. É ruim a gente colocar maior, menor, etc., mas um dos que mais pensam hoje o Brasil, e filosoficamente, é o Euclides André Mansi. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. De Curitiba. Ele é um dos grandes pensadores da economia solidária, né? E agora ele está escrevendo um livro, eu tenho a honra de ser amigo dele, e ele está escrevendo um livro agora que já passa de 1000 páginas, chamado Economia de Libertação. E ali naquele livro ele vai fazer algumas citações de um cara chamado Breilin, né, que é um físico famoso aí. Ele disse que esse físico está estudando, né, a microbiologia e a genética e está afirmando de que não é só pelo gene que a gente transfere conhecimento. A gente transfere conhecimento por uma outra coisa que passa também no material genético de geração em geração. Então, vejam, os estudos estão ampliados ali, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso, né? Conhecimento de senso comum, ele é acumulado de geração em geração, né? Ponto. É isso.
né? E esse conhecimento não precisa de escolarização, não precisa de experiência científica, não precisa de método, de nada disso. Diferente do conhecimento científico, que daí, como eu disse, experiência ou conhecimento científico positivista, que é o mais usado em geralzão, todas as ciências se utilizam dele em maior e menor forma, né? Mas se utilizam. Sim, ó, o Antônio Reis conhece, ó. Aliás, Antônio Reis, não esquece, depois a gente pode trocar uma ideia, não depois dessa aula necessariamente. Eu coloquei o meu WhatsApp aqui, vou colocar de novo para todos e todas vocês, para a gente combinar de fazer mais coisas juntos, etc. Fazer outros modelos deste mesmo curso aqui, etc. A gente pode conversar. E o Antônio Reis, eu vi que ele foi um dos grandes divulgadores desse curso, né? Uns 4 ou 5 aí falaram, eu vim por causa do Reis, tal. Muito obrigado pela divulgação aí, foi muito legal. Então, o conhecimento científico positivista, que está em todas as ciências, em maior e menor grau, e de fato, o método mais utilizado, seja ele o positivismo clássico ou o neopositivismo, tem isso também, a gente não precisa entrar nesses detalhes agora, que, em síntese, é experiência empírica e comprovação lógico-matemática, conhecimento científico, beleza? O tranquilo está aí, ó, Euclides André Mans. Ele tem um site, esse é o nome todo dele. Ele tem um site, eu vou ver o site dele aqui agora. Tá muito facinho aqui. Aqui, ó. É euclidesmansi.net, o site dele. Eu já passo o link aqui para vocês, ó. Tem vários textos dele lá, tá? É um cara que vale a pena a gente acompanhar. Um grande pensador brasileiro. Roda o mundo aí, dando palestra e tal. Bom, então, senso comum, conhecimento científico. Vamos ficar só com o conhecimento científico, positivista e neopositivista, mas sabendo que a gente tem diversos métodos científicos também, beleza? Mas vamos ficar só com esse que é o mais utilizado ainda hoje na nossa cultura, etc. Bom, depois disso, a gente tem o conhecimento filosófico, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? A gente não está fazendo experiência empírica aqui hoje, a gente não está só no senso comum, a gente está trazendo categorias e conceitos muito, muito bem elaborados e que passaram toda a cultura ocidental, e a gente está dialogando sobre eles e a gente está pensando sobre isso. Fazer isso é fazer filosofia, gente. A gente está fazendo um método aqui, que é um método dialogal, exposição dialogada, né? Vocês estão ajudando aí também, intervindo quando querem, etc. E a gente está formando um conhecimento filosófico aqui sobre isso, sobre o que é o conhecimento, a problematização do conhecimento e os tipos de conhecimento. Tudo bem? Então, isso é filosofia. A filosofia, ela se baseia na tradição, na história da filosofia, né? Então, em vez de ter experiência empírica, em vez de ter teorias científicas, nós temos o que disseram os filósofos e as filósofas no decorrer das épocas. E aqui, é interessante essa reflexão, né? A filosofia começa na Grécia? Sim e não. Aqui a gente abre um espaço enorme para discussão que a gente não vai ter tempo para entrar nela. Mas para dizer, com o nome filosofia, do grego, que é a amizade, a sabedoria, essa amizade enquanto busca da sabedoria, né, busca rigorosa, metodológica da sabedoria, é uma filosofia grega, eminentemente, e aí a tradição da cultura ocidental exportou para o mundo todo, e hoje ela já é mundial. Mas, entretanto, todavia, culturas muito mais antigas que a grega, como, por exemplo, a mesopotâmica, a hebreia, a cultura egípcia, de forma geral, né, a africana, né, algumas culturas africanas, já tinham formas de pensamento sistematizados a partir do conceito e a busca pelo conhecimento, né? Então se fazia coisas muito parecidas. Tanto é que o Aristóteles e o Platão mencionam que eles aprenderam coisas interessantíssimas, né, com esses povos, quais eles visitaram. Vamos lembrar que o Aristóteles foi mestre do Alexandre o Grande, né? Então o Aristóteles vai para lá. Ele é o educador do Alexandre e aprende muita coisa na cultura e depois traz para a Grécia também, para a sua filosofia.
Beleza? Então, para dizer, entenderam bem? Sim e não, né? Então, a filosofia é muito diversa, muito ampla, tem pensadores, pensadoras. No decorrer da história, a filosofia é algo da humanidade, né? Da humanidade. Agora, a filosofia estrito sensu, rigorosa, se a gente for dizer, o termo filosofia nasce sim na Grécia, obviamente. Mas o que se faz na filosofia, vários povos já faziam muito antes. E por isso hoje a gente estuda filosofia africana, filosofia chinesa, filosofia egípcia e daí por diante. Então falamos. Alguém quer falar? Alguém abriu o microfone? Não? Beleza, vou continuar, tá? Eu quero. Posso falar? Claro, Nelson, por favor, pode falar. Eu não sei exatamente onde, mas naqueles prédios fantásticos de Roma, a sede Vaticano, existe uma pintura onde aparece Platão e Aristóteles juntos, caminhando. E Platão aparece apontando as mãos para cima. E Aristóteles aparece apontando as mãos para baixo. Então, realmente, aquilo que você falou, né, o quadro resume, né? Enquanto um é idealista, o outro é realista, ou seja, né, Aristóteles para o chão, para a base, para a fundamentação, né? E o Platão para cima, para as ideias, para a questão espiritual. Né? Beleza? Muito bom, Nelson. Ótima participação. Perfeito. Muito bem sintetizado aí, né? Sempre que vocês quiserem, por favor. E não precisa ser só pergunta, não, gente. Quiserem colaborar, como o Nelson colaborou agora brilhantemente, fiquem à vontade. A gente está construindo conhecimento juntos aqui, conhecimento comunitário. Então, Okay. eu estou tentando lembrar aqui onde eu parei, né? Alguém me lembra onde eu parei? Eu faço essa pergunta para saber se vocês estão atentos, se vocês estão acompanhando. Mentira, porque eu esqueci mesmo. Né? Meio voado. Então, eu sou disléxico, eu tenho um grau forte de dislexia, então eu perco fácil, mas eu lembro rápido também. Então, a gente falou do conhecimento de senso comum, ou saber acumulado, a gente falou da ciência, resumindo aqui no positivismo e neopositivismo, porque é a mais usada por toda a ciência hoje, etc, etc, mas tem outras. E a gente falou aqui da filosofia. Em geral, a filosofia aqui é isso também, outro tipo de conhecimento. Tem outras metodologias, tantas a filosofia, né? Formas de chegar ao conhecimento, etc. Eu falei da dialética, a fenomenologia, o existencialismo, o marxismo, o positivismo é uma filosofia que se desdobra em ciência, em método científico. Tem outras filosofias também que se pretendem como ciência, né? Enfim, então conhecimento filosófico aí. Agora, a gente vai falar um pouquinho, ou só passar rapidamente, do conhecimento estético, né? Conhecimento estético, né? É um tipo de conhecimento diferente também. Toda vez que a gente fala da estética, a gente está falando das pinturas, da música, de todas as artes, mas a gente está falando aqui de uma coisa fundamental, a estética, que é a sensibilidade. A estesis vem de sensibilidade. Né? Então, o conhecimento estético, ele tem métodos próprios, rigorosos, tão rigorosos quanto os científicos, e ele dialoga com a ciência, inclusive, né, para elaborar conhecimento estético. Né? Um pintor vai lá, ele faz uma pintura, o pintor profissional, ele não está só trazendo conhecimento estético aqui. Isso também, mas ele está trazendo toda uma ciência por trás daquilo também. O tipo de tinta, o tipo de tela que ele vai pintar, que ela vai pintar, daí por diante. Né? Então, sim, tem diálogo com outras ciências, mas a estética tem uma coisa específica que é a sensibilidade. Então, o pintor, ele também estuda coisas relativas à sensibilidade. Ah, se eu pintar isso, tal, eu vou estar clamando uma sensibilidade tal. Se eu pintar aquilo, tal. Pasmem, né? Quem usa muito conhecimento estético hoje em dia é uma área, um campo do conhecimento e do fazer profissional, que são as pessoas profissionais em propaganda e marketing. Se tiver algum profissional de propaganda ou marketing aqui, puder me ajudar, né? Estuda muito sensibilidade, as cores, como que aquilo vai de alguma forma impactar na pessoa que está recebendo aquilo, qual sentido vai clamar mais ou menos,
Ah, o vermelho e o amarelo geram fome, legal. Ah, então eu faço um M bem redondinho assim, porque é beleza, a pessoa olha para aquilo e vai ter fome, né? Vai aguçar a fome dela, etc. Sensibilidade, estética, estética pura. Tem um livro bem legalzinho sobre estética, que dá um curso de estética muito interessante, mas para entender como que a estética é usada hoje. É um livro chamado A Ideologia da Estética. Eu vou colocar no chat aqui, o nome dele é Wigleton. Esse livro me abriu muita coisa assim, do conhecimento da estética. É um livro bem atual, A Ideologia da Estética. Desculpem, escrevi errado. É o Terry Ingleton. E o que é interessante perceber na estética, né, gente? Hoje, e aí eu volto à fala da Irene, a fala lá do comecinho da Irene, né? É possível que as pessoas, de forma geral, que algum grupo de pessoas não estejam pensando ao defender muitas coisas? Sim, é possível. E uma das possibilidades é a partir da estética, né? Eu defendo aquilo porque aquilo me emociona, aquilo me emotiva. Então, a estética traz consigo a possibilidade de transmissão de valores, de verdades também. A estética é um tipo de conhecimento, né? Então, por exemplo, né, quem usou muito do conhecimento da estética para poder fazer um modo político totalitário? O nazismo. O nazismo tem um estudo de estética realizado ali muito forte. E eles utilizam aquilo de forma muito, mas muito surpreendente para a época, né? Então, as cores utilizadas, as músicas, os tons, a forma de organização enfileirada, né, dos exércitos, tudo aquilo é muito estético, clama estética, e a partir da estética transmite valores. Tudo bem, então, conhecimento estético? Tá bom, né? Beleza. E tem outros diversos tipos de conhecimento. O último que sobrou é o teológico, sobre o qual eu não falarei nada aqui, porque será a próxima aula, né? Vocês terão uma introdução à teologia, ao pensamento teológico, e aí o professor, que é o professor Edson, salvo engano, Edson Ezequiel, e nós temos dois Edsons, né? O Edson Ezequiel e Edson Negri, ou Negri, que foi padre, inclusive, o Edson Negri estará conosco. Ele está em Mato Grosso, e o Edson Ezequiel é aqui da Diocese de Santo André mesmo, e vai falar essa introdução sobre o pensamento teológico. Então, nós falamos aqui hoje sobre, primeiro, o que é o conhecimento. Segundo, os tipos de conhecimento. Terceiro, nós estamos falando sobre os tipos de conhecimento. E agora, por fim, a gente vai falar do conhecimento da verdade, muito rapidamente, né? Então, nós falamos desde o comecinho que todo conhecimento tem a finalidade de conhecer a verdade, né? Bom, mas aí nós... Maria Clara, Maria, por favor. E aí prender a atenção agora com isso, né? Então, e vai mais folha, eles estão desenhando e toda vez que ela entra aqui é para pegar um punhado de folhas para desenhar. Então, o conhecimento da verdade. Aí a gente vai entrar agora nessa questão da verdade, que é uma questão deliciosa da gente falar hoje, né? O que é a verdade, gente? O que é a verdade? Essa é uma questão que perpassa toda a nossa cultura ocidental, imagino que outras culturas também problematizam isso, mas a nossa cultura ocidental, essa questão da verdade, ela tem uma ligação intrínseca com a própria forma de ser cultural das culturas ocidentais. Se a gente estudar basicamente essas culturas, greco-romana, da cristandade medieval, a modernidade, todas essas culturas se organizaram em torno do conhecimento da verdade. Olha que interessante. Então, ao passo que o próprio surgimento da filosofia já nos traz muitos elementos para pensar isso,
né, na Grécia Antiga. E depois, em Roma, a questão da verdade também é muito fortemente colocada culturalmente, né? Depois, na cristandade medieval, com certeza, vamos lembrar das cruzadas, a Inquisição, tudo isso está em torno das verdades, né? Vamos lembrar de Agostinho, de Tomás de Aquino, o conhecimento da fé e a razão, né? Então, tudo isso está girando em torno da verdade, do conhecimento das verdades, né? O Renascimento, a grande revolução científica do Renascimento, né? Explorando ali os aparelhos científicos, inventando os aparelhos científicos para o conhecimento da verdade, os métodos científicos ali sendo elaborados na multiplicidade, etc. Depois, na modernidade, Francis Bacon e René Descartes inauguram a modernidade com um intuito, né? A ciência precisa ser unificada, precisa falar uma língua só, e a verdade tem que ser um único método de conhecimento da ciência. Tanto Bacon quanto Descartes, por vias diferentes, afirmam isso e vão dar a linha ali da modernidade, que depois com os empiristas, eles são racionalistas, depois os empiristas, e até hoje a gente está batendo cabeça nisso, né? Na verdade. Agora, hoje tem uma coisa muito diferente, que eu quero trazer para a gente conversar um pouquinho, que é o quê? A partir do século XX, especialmente, e falta só mais 20 minutos, né? E eu vou tentar ser rigoroso no término do horário, porque eu sei que é bastante cansativo e tal, então vou tentar sintetizar bastante aqui. A partir do século XX, a verdade entrou em discussão, né? Mas isso data de muito antes, né? Já falei que a gente discutiu sobre a verdade sempre. Não, vou ser mais rigoroso aqui, vai, com vocês, que vocês merecem. Tem um livro específico que é do Immanuel Kant, A Crítica da Razão Pura. Vocês já devem ter ouvido falar. Quem passou por estudos acadêmicos aí, com certeza ouviu falar, né? A Crítica da Razão Pura é um livro que inaugura uma nova etapa do conhecimento. Vamos falar da cultura ocidental para sermos bastante respeitosos aqui, mas hoje mundial, né? Que é o quê? O que ele afirma ali, né? Baseado muito no David Hume, um colega seu anterior ali do empirismo, o Kant diz: a verdade não pode ser conhecida. Boa! Gente, isso é uma bomba na cultura ocidental. Isso é uma bomba. Por quê? Lembra que eu falei? Toda a cultura ocidental girou em torno do conhecimento da verdade. Ah, não, a verdade se conhece assim. Ah, não, começa na razão, os racionalistas. Começa na razão o conhecimento da verdade. Os empiristas vão dizer, não, começa na experiência empírica, né, o conhecimento da verdade. Tudo isso tá, até que o David Hume fala, olha, não é possível conhecer a verdade. E aí, isso dá uma bomba, gente. Isso aqui implode a cultura ocidental de uma forma muito particular, que até hoje a gente está tentando entender o impacto disso. E aí, na Crítica da Razão Pura, o Kant vai elaborar mais sobre isso. Ele fala, olha, então o que dá para conhecer aqui, se não é a verdade absoluta, que a gente sempre achou que conhecia, a gente não pode mais afirmar que conhece, né? A gente sempre afirmou antes que a Terra era isso, aquilo, depois a gente foi descobrindo que não era e tal, mas os gregos já falavam que a verdade vai se revelando na história. Esse é o conceito de aletheia dos gregos, né? A verdade vai se revelando na história, a aletheia, né? E o Kant fala, olha, nós não somos capazes de conhecer a verdade. E a verdade, no alemão da época, usado pelo Kant, a verdade quer dizer um número. Nós não conhecemos o número, né? Por quê? Porque nós somos limitados, nós somos seres humanos, nós estamos situados no espaço-tempo, né? Então nós não conseguimos acessar a verdade. O que a gente acessa, então? O que a gente pode conhecer? O Kant vai dizer, nós conhecemos aquilo da verdade que se mostra para a gente na história, que é o fenômeno. Tudo bem isso para todo mundo? Nós não conhecemos a verdade, mas aquilo da verdade que se mostra para a gente na história. O fenômeno. Eu vou continuar, não para aqui. É importante a gente compreender isso aqui, senão a gente perde o raciocínio para o resto. Então, nós não conhecemos a verdade, nós conhecemos o que da verdade
se mostra para a gente na história. Se a gente mostrar sei lá, um celular para o Aristóteles, imagina, o Aristóteles desse que a gente mostra o celular para ele. Ele vai falar que não existe, vai falar mentira, vai dar um bug tão grande na cabeça dele. Fala, não, não pode ser isso. Né? Mas olha, tem muito conhecimento lá da Grécia antiga, de Pitágoras, por exemplo, alguns cálculos lá que Pitágoras fez, que está empregado talvez no uso do celular. Então já tem parte ali, mas o desenvolvimento disso na história até chegar ao celular, eles não acompanharam, obviamente. Só nós podemos conhecer, né? Eles não. Né? Então, a verdade se mostra para a gente na história, a gente vai conhecendo ela na história. Agora, olha a parte legal da coisa, hein? Ivonilda, Antônio, Jaque, Francisco, todos, todas. Todo mundo aqui percebe a verdade sobre determinada coisa da mesma forma? Não. Olha só. Olha como Kant foi brilhante, né? Apesar de um racista, extremamente racista, cuidado, mas ele foi brilhante nisso. Foi brilhante nisso. O Kant tem um texto, deixa eu falar do racismo do Kant aqui, que é importante isso. Não só o Kant, mas o David Hume e o Locke também. O Locke tinha uma agência de escravos, o Locke vendia escravos negros na época dele. O Kant tem textos defendendo o racismo aqui, né? Ele fala que quando dois negros ou mais se unem, tem que ser dispersados a paulada. Ele escreve literalmente isso. Mas a gente não pode ignorar. Olha o conhecimento. Olha, isso do Kant a gente critica e vai contra mesmo, e fala que ele é eurocêntrico, racista e tal, mas a crítica da razão pura não pode ser ignorada. Né? É um dos livros que revolucionou o conhecimento humano. Então, vejam só, a verdade se mostra historicamente, mas cada uma de nós percebe a verdade dentro de limitações. Por exemplo, a língua limita a gente a conhecer as coisas. A língua que eu falo, ela já é em si um obstáculo para o conhecimento. Ela é um acesso e um obstáculo ao mesmo tempo. Olha que interessante. Eu acesso as coisas pela linguagem, eu só conheço na linguagem que inclui a língua aqui. Mas a forma do meu pensamento está limitada pelas línguas que eu falo. Por isso que aprender diversos idiomas é muito importante, porque quanto mais idiomas você aprende, mais você amplia a sua capacidade de percepção das coisas em outras lógicas diferentes, né? Então, a língua é um obstáculo também para o conhecimento. Que mais? Classe social é um obstáculo para o conhecimento. Por quê? É muito simples, né? Eu vim da favela, que não sei quem já teve, né? Quem já teve uma realidade pobre, ou quem conhece uma realidade pobre, você sabe que, às vezes, para você ir até a cidade de São Paulo, que fica 15 quilômetros daqui, eu só consegui ir depois dos 20 anos, olha só. Por quê? Porque não fazia parte da minha realidade. Percebe? Então, sim, limita demais, demais. Situação econômica, se você não quer pensar em termos de classe social aqui, por conta do conceito de classe, pensa em situação econômica. Limita, sim. Que mais? Diversas outras coisas, gente. Os grupos que eu convivo limitam? Sim, porque é nesses grupos que eu vou me humanizando, etc., e vou conhecendo as coisas, né? Então, por fim, vale a gente dizer, então, que o conhecimento é subjetivo? Sim, com Kant a gente diz isso. Agora, dizer isso, e aqui é a pegadinha, hein? Dizer isso é a mesma coisa de dizer que cada uma tem a sua verdade? Olha que pergunta, hein? Olha que pergunta. E a resposta, gente? Não. Categoricamente, não. Cada uma não tem a sua verdade. Isso aqui é um copo com água. Ponto. Você pode falar o que você quiser sobre isso, mas você não pode contrariar que isso seja um copo com água. Aí você vai dizer, mas também pode ser uma arma se tacar na cabeça de alguém. Que violência, né? Pode ser usado como tal, mas continua sendo um copo de água. Um copo com água. Entenderam o que eu estou falando ou não? Na realidade conhecida, nos objetos de conhecimento, no fenômeno, há
limitações para o conhecimento ali, que a gente pode dizer que está conhecendo aquilo. E o que vai nos ajudar a diferenciar uma coisa da outra? Não cair no subjetivismo, mas afirmar a subjetividade no conhecimento. É um método. É um método. Se não tem método, vai cair no subjetivismo. Cada um diz o que quer sobre as coisas. E isso não é conhecimento. Isso é outra coisa. Isso é subjetivismo. É outra coisa que não é conhecimento. Nesse sentido, Kant salva a verdade na cultura ocidental. Alguém queria falar, por favor? Não? Não, beleza. Nesse sentido, o Kant salva o conhecimento da verdade na cultura ocidental. Vamos lembrar que o Kant está ali em 1779, eu acho, a Crítica da Razão Pura, 1779. Depois daí, até chegar no século XX, essas discussões continuam. Ah, podemos conhecer a verdade mesmo ou não? Né? Até a gente chegar nisso que a gente tem agora, que é a chamada pós-verdade. Não sei se vocês já ouviram esse termo, hoje se discute isso. A verdade não nos interessa mais, enquanto conhecimento. A gente conhece de diversas outras formas que não a verdade. Hoje, inclusive, na nossa cultura brasileira, eu arrisco a dizer, não acho que seja hegemônico, mas muito fortemente, muitas pessoas conhecem muito mais pelo convencimento do que pela verdade. O convencimento tornou-se um método de conhecimento, que não é conhecimento da verdade. Olha só. Isso aqui é uma novidade histórica na cultura ocidental. Entende isso? Ah, porque foi o padre que me disse. Ah, porque foi meu professor que me disse. Ah, porque foi minha mãe que me disse. Então é verdade. Porque eu confio nessa pessoa. Então estou convencida de que isso é verdade. Ah, essa pessoa que me mandou no Zap, então é verdade, porque ela não mente. Percebe? Agora, você chega e fala, não, mas isso não é verdade, olha aqui. Ah, não, então, mas você está errado, continua sendo verdade. Entende o que eu estou falando? A verdade não importa no sentido de que se é verdadeiro ou não. E, por fim, e aí para finalizar mesmo, né? Desculpem, a gente já está quase chegando no horário, eu queria ouvi-los mais, e vou dar esse espaço para vocês agora, para acabar com o que eu tinha planejado aqui para hoje. O que diz para a gente o que é verdadeiro ou não? A correspondência, sempre. Se isso aqui é chamado de outra coisa que não seja copo de água, é mentira, porque isso é um copo de água. Então, correspondência ao fenômeno. Um tipo de verificação da verdade. Outro tipo de verificação da verdade, o método. Qual o método que você utilizou para chegar a isso? O método foi aplicado corretamente? Sim. Sim. Chegou a esse resultado? Sim. E aqui que eu tenho muitas, imensas e diversas críticas ao Olavo de Carvalho, né? Ele não é filósofo, né? Porque ele não tem métodos filosóficos, mas uma coisa ele compreendeu muito bem, que era isso. A questão da verdade está rifada. Então a gente não precisa seguir esse negócio, né? Basta a gente gerar um método de convencimento e aí a gente tem como argumentar a verdade. Nisso ele foi mestre, ele foi muito inteligente, né? E com isso que eles fizeram isso. Ele não fez isso sozinho, tem outros filósofos, um estadunidense e um russo, um psicólogo russo, que eles já afirmaram isso antes dele e tal, ele só aplicou isso no Brasil, trazendo a questão da religião, olha só, né? Trazendo a questão da religião, que é muito forte na nossa constituição étnico-cultural, né? E aí ele aplicou isso filosoficamente, no sentido de uma argumentação filosófica, para defender isso, que não é um método filosófico. Mas foi muito bem aplicado e eles conseguiram muito bem aplicar isso, e ele tem muito mérito nisso, inclusive. A gente precisa conferir. E aí, gente, como estamos? Gostaria de ouvi-las. Muito pesada a aula? Gostaram?
Boa noite. Está me ouvindo? Antônio, eu acho que está bem baixinho. Eu acho que você está falando, a gente não está te escutando. Oi, boa noite, está ouvindo? Agora melhor. Boa noite, um prazer estar aqui. Meu nome é Antônio Reis. Pode me chamar de Reis Oliveira, Macarenco, como eu coloquei no chat. Sou filósofo de formação, paixão também, sou teólogo. Sou aqui da Bahia, Nordeste, trabalho com rede de escolas bíblicas populares, também trabalho com escola de teologia e também sou educador. Antônio, desculpa, a gente não está escutando mesmo. Está bem baixinho, bem baixinho. A gente sabe que você está falando, mas não consegue entender nada. Talvez aproximar o microfone da boca ajude. Eu vi que você está de headset. Talvez ele esteja um pouco longe da boca. Ah, mas eu gostaria de te ouvir. Se você quiser tentar fazer esse esforço de aproximar o microfone da boca, não? Ah, ele perdeu a vontade de falar. Ah, que pena, Reis. Pô, queria muito ouvir. Eu posso falar? Claro, por favor, Nelson. Me chamou muita atenção a sua abordagem do conhecimento estético. Eu sou vidrado em cinema e tem um documentário, Arquitetura da Destruição, que trabalha o filme todo, né, o documentário todo, em cima dessa questão estética, que os nazistas colocam até o preconceito judaico, né, contra o judeu, dentro dos seus valores estéticos. Então, quer dizer, foi uma abordagem gigantesca, né, que os nazistas criaram, né, e classificou toda a arte do mundo ocidental como decadente e criou uma nova arte, né, arquitetura, pintura e etc. Mas antes disso eles guardaram os quadros mais caros do mundo, né, nos seus cofres, claro, né, para eventuais jogadas de venda, né? Mas é, é poderoso realmente a questão estética. Eu acho que isso foi muito bacana você lembrar disso. Valeu. E você é muito claro, muito objetivo. Facilitou bastante. Valeu. Ah, que legal, Nelson. Fico feliz aí de poder trazer contribuições. Quando eu falei do nazismo, na hora que eu estava falando da estética, eu lembrei exatamente desse documentário. Ele é fenomenal. Arquitetura da Destruição, gente. Se não assistiram ainda, assistam. Você acha fácil ele na internet, na Netflix, tudo. Beleza. Muito obrigado, Nelson. Muito bom. Falou. Essa coisa, né, gente? Quem está pensando é um tipo de pensamento, é. E quem está pensando de forma estética está na sensibilidade, no campo da sensibilidade. Não envolve conhecimento racional. Não adianta você falar para aquela pessoa, olha, está errado isso, por quê? Não. Porque ela se convenceu daquilo de forma estética. De forma estética. Aquilo move, aquilo mexe com ela, aquilo faz com que ela confira aquilo e acredite naquilo, porque aquilo dialoga com ela de uma outra forma. Se você quiser, pode dialogar com o coração, né? Pode falar assim, que não tem erro nenhum, né? É justamente aquilo leva ela a agir daquela forma, justamente porque ela foi convencida daquilo, ela nem sabe por quê. Por exemplo, uma madeira de piroca, né? Racionalmente, qualquer um de nós aqui sabe que não existe. A questão é, num contexto onde isso foi disseminado, aquilo fazia todo sentido estético. Então, eu passo para todo mundo que eu conheço mesmo, porque é isso mesmo, né? Então, é muito perigoso esse tipo de conhecimento, justamente. Os totalitarismos todos usaram, né? O fascismo o alemão, italiano também, todos, né? Todos. Mais próximos da modernidade aqui, né? Pelo menos, aqueles que a gente conhece. Isso é muito perigoso, muito perigoso.
Ninguém mais gostaria de falar, de digitar? Professor, Janice. Pode falar. Alguém está Tá. tentando falar? Janice. Oi, Janice, pode falar. Tá. Boa noite. Boa noite. Eu fiquei pensando muito no início, né, da nossa aula, quando você colocou a questão do mito da caverna, né, do Platão, e me veio muito na mente a questão da escravidão, quando nós hoje, né, tivemos a oportunidade de estarmos na Casa Grande, né, saímos da senzala, nós ocupamos também agora a Casa Grande, só que muitos de nós estamos fazendo esse processo invertido, estamos nos deixando levar novamente para a senzala, vamos assim dizer, né? Não estamos e ainda dando voz e vez àqueles opressores, né? Que sempre tiveram dispostos a nos deixar na senzala, verdadeiramente na senzala. E é importante quando você fala a questão do conhecimento, né? Que o convencimento não é conhecimento. E na sociedade hoje nós estamos sendo convencidos a todo momento a tomarmos nossas decisões a partir de convencimentos e não verdadeiramente do conhecimento. E isso foi fantástico assim para mim. Muito obrigada. Que legal, Janice. Poxa, legal receber esse retorno de vocês e essas contribuições. É isso, né? Quando eu falei que o Olavo de Carvalho não considera filósofo, justamente isso. Ele fez um método de convencimento e não de conhecimento. Porque o conhecimento é só o conhecimento da verdade, né? Não pode ser conhecimento da mentira, né? Por exemplo. E ele não fez para conhecimento da verdade, sim para o conhecimento, né? Junto com outros e outros. Já falei, ele não tem autoria, quase nada disso, mas algumas coisinhas ele adaptou ali. O Reis diz assim, estética e parte estratégica dos processos de dominação do mundo contemporâneo. Sim. Outra coisa, gente, que é importante ficar claro nessa aula de hoje, eu não falei isso nenhuma vez, mas importantíssimo, eu lembrei agora, não posso encerrar a aula antes de dizer, já passamos 1 minuto, me desculpem, mas vou ser breve. Não existe conhecimento neutro. Isso é muito importante a gente falar. Não existe, né? Se você vai pegar o conhecimento de Aristóteles, ele está, de alguma forma, ligado à justificativa de Aristóteles, por exemplo, da escravidão. Qualquer coisa que Aristóteles fala tem consonância com aquilo que ele pensa, né? Mesma coisa, Kant, daí por diante, né? O Kant tem alguma coisa ali que salva por causa do iluminismo dele. Ele acredita mesmo que as pessoas precisam se libertar pela razão, né? Então, apesar de toda a ética dele política ser muito ruim, ele fala ali que as pessoas precisam se libertar pela razão, e essa é a parte que talvez a gente possa salvar dele ali. E por isso a crítica da razão pura é muito boa, na minha visão, obviamente. Então, não há conhecimento neutro, né? O que existe? A pretensão de imparcialidade no conhecimento. Então, quando o cientista vai lá elaborar uma experiência empírica, ele precisa ser o mais imparcial possível. Ele tem o método justamente ajuda que ele não influencie no resultado da experiência o máximo possível, né? Ele tem que tentar não influenciar o máximo possível, mas sabe-se que sim, ele vai influenciar. Sabe-se que sim, a forma dele aplicar o método já está influenciada. A forma dele conceber a ciência já está influenciada, e etc, etc, etc. A gente vai embora. Então, isso é importante. Não existe conhecimento neutro. Aquele negócio de... Como que é? Escola... Sem partido. Escola sem partido, né? Por uma parte, né? A escola não tem que ter partido mesmo, mas o que eles defendem é que o conhecimento seja neutro. Nunca será. Não existe conhecimento neutro, né? E para terminar, de fato, tem uma coisa do Paulo Freire que eu gosto muito, que é a forma que ele concebe o conhecimento. Ele tem uma frase que, a meu ver, resume tudo isso que a gente falou. Tudo isso que a gente falou. Olha só, que frase bonita. Ninguém se educa sozinho, ninguém educa o outro. Nos educamos em comunidade, mediatizados pelo mundo. Se a gente for destrinchar essa frase, ela resume um pouco de tudo que a gente falou hoje aqui, né?
é o resultado de toda a cultura ocidental aqui, onde nós chegamos, inclui Kant, inclui Platão, inclui Aristóteles, todo mundo está incluído aqui, né? Então, só existe conhecimento comunitário, coletivo. Quanto mais a gente está em comunidades, quanto mais a gente está em coletivos, a gente consegue conhecer melhor. E é isso que nos humaniza, né, gente? No fim das contas, né? A convivência com o outro, com aqueles e aquelas que pensam diferente, etc., sem totalitarismos, obviamente, de nenhum lado, né? Totalitarismo não é mais aceitável nos nossos dias, né? Doa quem doer, de nenhum lado, né? Então, olha que legal, a Joanice, ó, provérbio africano. É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Sem sombra de dúvidas, Joanice. Tem muita coisa que eu gosto da cultura Ubuntu, né? Que tem ali, inclusive, o conceito de Ubuntu, né? Que é justamente um pouco disso, né? Não existe o indivíduo, né, gente? Não existe o indivíduo. Cada uma de nós é numa comunidade, né? E nós só somos porque essas comunidades são, né? Então é isso, né? É isso, né? Tudo que a gente falou hoje tem a ver com isso aqui também. Quero agradecer demais a participação de vocês. Espero que gostem do curso. Semana que vem nos vemos. Eu entro também para dar um alô para vocês, com o Edson, etc. E aí a gente vai ajudando. Se vocês souberem de alguém que não conseguiu entrar hoje, peça para me mandar, por favor, o WhatsApp. Eu vou colocar de novo aqui, ó. Vocês também, por qualquer motivo, quiserem mandar, vamos aí. Às vezes eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu respondo todo mundo. Então, um grande abraço. Que legal, Jaque. Muito obrigado. Estamos juntos, juntas, juntos e vamos avançando aí. Um abração. Até semana que vem.